E eu sei da angústia do povo de Minas Gerais, sabe, para que a gente possa consertar essa estrada. E o último compromisso que eu assumi foi no comício final da minha campanha de 2022, na cidade de Ipatinga. Eu disse que a gente ia fazer essa rodovia parar de ser chamada Estrada da Morte e começar a ser chamada Estrada da Vida. E é importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. É por isso que a gente dizia que as estradas eram privatizadas. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o estado gastar dinheiro em outras coisas, não tem que pagar para que o governo federal gaste dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. Dizer que mais investimentos serão feitos e mais entregas esse ano. Parte das entregas nós faremos nesses viabilizado pelo acordo que o senhor fez com os estados brasileiros. Porque no Brasil, parece estranho que dos 27 estados, Renan foi governador, eu fui governador, 5 estados, que 4 deles estão entre os que de maior receita do país, coincidentemente eram os que tinham dívidas mais crônicas, maiores e que não pagavam a União. Eu vi uma declaração do governador de Minas reclamando de um dos seus vetos. E é sempre bom a gente esclarecer. O que o senhor vetou não foi a diminuição ou a facilidade para negociar a dívida do governo federal com o estado de Minas. Mas o artigo que o governador reclama, que o presidente vetou, é um artigo que alguém introduziu, que o presidente e o governo federal deveria pagar não só a dívida com a União, deveria pagar a dívida que Minas fez com outros bancos privados e internacionais, como se da União a dívida fosse. Agora eu pergunto, o que a União tem a ver com a dívida que o Estado de Minas contraiu com bancos internacionais? Então, ao invés de agradecer que um presidente que colocou as questões políticas de lado e colocou o povo de Minas Gerais como o maior interessado nesse acordo, o governador vai, de forma ingrata, agredir o presidente. A palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estados aqui no Palácio para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos o PAC, com investimento de 1,7 trilhão, com as obras que os governadores colocaram no PAC. Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram. As principais obras que nós precisamos tomar essas, e nós, então, colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer. Pelo menos isso.
Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. E por isso, eu disse essa semana que 2025 é o ano da entrega. Por isso eu disse essa semana que o meu governo trabalhou 2 anos. 2 anos, muito, mas muito trabalho. Essa história de que o Rio e o Renan ficaram ontem até 11 horas da noite, não foi no bar tomando uísque. Não foi em nenhuma balada discutindo qualquer coisa. Foi aqui discutindo como é que a gente vai entregar as coisas que nós prometemos antes das eleições. E eu fiz uma reunião segunda-feira com todos os ministros desse país, para que a gente soubesse o seguinte: agora eu quero saber quando é que a gente vai começar a colher, a partir desse mês, aquilo que vocês plantaram. E posso dizer, companheiro Renan, com uma experiência de presidente da República mais longevo desse país, só estou perdendo por Getúlio Vargas. Eu já fui presidente 8 anos. Deixei este país com a economia crescendo 7,5%, o consumo crescendo a quase 13% e o nosso PIB crescendo muito. Muito melhor, e vocês se lembram. E eu posso dizer para vocês, nesses 2 anos, o nosso plantio já foi maior do que eu fiz nos outros 8 anos. O que eu vi esses ministros me comunicarem, que estão prontos para entregar, eu jamais, e duvido que algum governo, em qualquer lugar, tenha feito em 2 anos o que nós fizemos. É muita coisa. É trabalhar até às 11, é trabalhar de sábado e domingo, é atender, sabe, cada pessoa que quer reclamar de nós, e é dizer para as pessoas que nós fomos eleitos para isso. E os deputados, as deputadas, os senadores e senadoras vão receber das nossas mãos tudo que já foi feito nesse país, para que as pessoas saibam que nós somos, inclusive, muito agradecidos ao Congresso Nacional, porque eles aprovaram. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando eu tomei posse, muita gente perguntava como é que o Lula vai conseguir governar se ele tem um Congresso Nacional majoritariamente contra ele. Então, vou dizer para vocês uma coisa. Nem Sarney, nem os militares, nem o Fernando Henrique Cardoso, nem o Collor, nem o Lula no primeiro mandato, nem o Bolsonaro, nem o Itamar Franco conseguiu aprovar em 2 anos a quantidade de coisas que nós aprovamos em apenas 2 anos, inclusive uma reforma tributária. Nós queremos trabalhar para que nossas crianças continuem sendo seres humanos, continuem sendo humanistas, continuem brincando, aprendam a conversar. A gente não quer filho, sabe? A gente não quer filho algoritmo. A gente quer filho humano, para a gente pegar no colo, para a gente abraçar, para a gente beijar. Uma criança, quando chora, está precisando de afeto, não está precisando de um celular. Ele está precisando de um carinho, ele não está precisando de um celular. E a gente está habituado a tentar enganar essa criança, achando que o celular resolve o problema dessa criança. Então nós queremos dizer alto e bom som: as crianças vão na escola para estudar, para respeitar os professores e até para brincar com os amigos nos intervalos da escola, aprender a chutar uma bola, aprender a contar piada, aprender a fazer qualquer coisa. O que não pode é a gente virar algoritmo. E por isso nós fizemos a lei. E por isso eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o Renandinho falar: nós já fizemos em 2 anos 4 vezes mais do que o governo passado. Quando eu vejo todos os ministros falar isso: nós já fizemos em 2 anos mais do que 4 anos do governo passado. Já fizemos em 2 anos mais do que 8 vezes, 5 vezes, 4 vezes. E eu, embora não saiba tudo o que eles fizeram, eu sei o que foi pedido para eles fazer. Eu posso dizer para vocês, é verdade. É verdade. Porque se eu desafiar vocês aqui e perguntar se vocês lembram qual foi uma obra de infraestrutura feita no governo passado, eu tenho certeza que vocês não vão saber, porque não tem. Porque não tem. Foi um governo de leviandade,
um governo de mentira. Então, meu companheiro, nós temos a chance. Nós temos a chance de fazer esse país que o empresário falou. Esse país que o Vital falou, esse país que o Renan falou, esse país que o Rui Costa falou, está na nossa mão. É possível a gente construir isso sem mentira, sem leviandade, sem fake news. E é esse país que nós vamos entregar dia 31 de dezembro de 2026. E vou dizer para vocês, que não tem uma área que nós não vamos fazer o dobro do que foi feito. A única área que nós vamos perder feio de 10-0 é na área da leviandade e da mentira. Porque eu aprendi com uma mãe analfabeta a não mentir. Eu aprendi com uma mãe analfabeta a respeitar os outros. Eu aprendi com a mãe analfabeta que a gente não brinca com a verdade. E é esse governo, e é esse exemplo que eu quero deixar para o nosso país. Por isso, obrigado, companheiro Renan, pelo sucesso das nossas concessões. E Minas Gerais, finalmente, vai ser duplicada o pedaço que vocês tanto exigiam, a 381. Parabéns.